Quer uma água mineral? Quer uma água mineral? Pois aqui você pode escolher entre a alcalina e a sulfurosa ácida. Vamos verificar a preciosidade que o Brasil tem no seu subsolo. Os lençóis freáticos é um problema de segurança nacional. A composição de uma água alcalina, conforme o rótulo, é sulfato de estrôncio, de cálcio, de potássio, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, fluoreto de sódio e vanádio. Porque esta água, ela é uma água alcalina bicarbonetada, por apresentar bicarboneto, e vanádica, por apresentar vanádio. A composição é em miligramas por litro, 0,04, quer dizer, traços de sulfato de estrôncios, um pouco mais de vanádio, por isso a sua referência, mas o forte da água mineral nada mais é do que bicarbonato de sódio. Este é que dá o tom é bicarbonetada para a água. E um detalhe, pH 10, pH 10, mostre os motivos. Então, te convido a rever essas últimas aulas de hidrólise. O que acontece colocando sulfato de estrôncio dentro d'água? Não, vamos considerar os que valem a pena, os que têm uma quantidade significativa. Bicarbonato de sódio, sódio Na+, uma vez, bicarbonato, HCO3, uma vez negativo. Quando colocado dentro d'água, ele se ioniza. O seu cátion Na+, e o seu ânion bicarbonato. Acontece que a água automaticamente já está ionizada numa quantidade pequena, 10 na menos 7 íons gramas de H+, e 10 na menos 7 íons gramas de OH-. Essas são as ionizações do sal e da própria água. Para nós considerarmos o resultado, nós passaremos a régua e somaremos as partes. Nesta soma, nós vamos perceber que temos aqui um cátion sódio e um ânion hidróxido que formam o hidróxido de sódio. Lembra da regra? Os fortes são aqueles que têm alto grau de ionização, que se mantém ionizado. O hidróxido de sódio é na ordem de 90, 95%, quase tudo dissocia. E os fracos, se você juntar o bicarbonato com H, vai dar um ácido fraco, que não tem capacidade de ionizar. Então, misturando o bicarbonato de sódio, como estamos vendo, com a água, o que nós teremos? O que nós teremos, na verdade, objetivamente, será cátion Na+, ânion OH- e a união do H com HCO3 vai dar o ácido carbônico, H2CO3, que é um dos instáveis. Por ser instável, ele vai se quebrar, dando água e gás carbônico. Então me diz, qual é o efeito do bicarbonato de sódio estar dissolvido nesta água? Estar dissolvido nessa água significa provocar uma quantidade de ânions OH- em profusão, muito OH-. O que esse OH- vai fazer nessa água? Vai acabar com os H+. A quantidade de H+ que tenha nessa água vai ser neutralizado pelo OH. Se o OH é grande, o H é pequeno. E o nosso tal do pH, tu ainda lembra, claro, é o logaritmo negativo de H+, que se confunde, no fim da história, com o logaritmo positivo do inverso do H+. Pronto, feito o jogo. Se a quantidade de H+ daquela água sumiu,
pelo aparecimento do OH- da ionização do bicarbonato de sódio, fez com que, se esta quantidade caiu muito, o que acontece com o pH 7? O pH 7 vai subir. E vai subir para quanto? Vai subir 3 degraus. É uma água básica. Básica não é tão legal. A água alcalina. Por que alcalina? Porque as bases mais fortes são feitas de metais alcalinos. Está explicado o pH da água. É uma água básica. Este é o principal sal desta água, que deu a característica básica para ela. Mas, claro, temos outras águas. Temos águas de outras regiões, águas essas que circulam por um território interno na crosta, dissolvendo outros sais. Por exemplo, uma água mineral cuja composição em miligramas por litro tenha bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, sempre ele. O sódio é sempre o campeão. E entre os ânions, sulfato de estrôncio, uma coisinha pequena, sulfato de cálcio, coisinha pequena, sulfato de potássio, coisinha pequena, insignificante diante de 143. Agora não. Agora tu terá sulfato em quantidade significativa. Bicarbonato, compara a diferença de 140 para 11. Baixou este, subiu esse. E, pior, se baixou o bicarbonato, subiu o sulfato, apareceu nitrato. Nitrato, nem tinha nitrato naquela água. Cloreto, lá tinha cloreto, em quantidade menor. Aqui tem cloreto em quantidade maior. Brometo, insignificante. Então, esta água, ela se caracteriza, deixa eu insistir, pelo sulfato, pelo nitrato e pelo cloreto comum. Vamos então analisar essa água nesse aspecto. Aliás, esta água tem uma outra característica. Ela sai da sua fonte numa temperatura de 30,8 graus. A temperatura da fonte é 30,8 graus Celsius. Esta água sai quente, águas quentes. Tem diversas regiões do Brasil que tem essa característica. Bom, o motivo do pH 4,96. Olha a diferença. O motivo deve ser bem claro. E qual será o motivo? Vamos então analisar quem? O exemplo que vamos escolher para fazer hidrólise será sulfato de, o mais abundante dos cátions, magnésio. Magnésio, um metal alcalino terroso de carga mais 2, com sulfato ânion do ácido sulfúrico menos 2. Pronto. O que vai acontecer dentro d'água? A sua ionização dentro do seu grau de dissociação. Magnésio mais, sulfato menos. O que mais que temos dentro d'água? Nós temos os íons da água. E os íons da água são H+ e OH-. Pronto. Para caracterizar uma hidrólise, vamos somar as duas equações. E nesta soma teremos que o sulfato de magnésio, na presença de água, estará produzindo naturalmente um ácido e uma base. Assim como o ácido mais base dá sal mais água, o contrário, sal mais água tem que dar ácido mais base. Porém, a indicação do poderoso é fundamental. Quem é o ácido que vai se produzir? O ácido que vai se produzir será o ácido sulfúrico. Para isso, estamos vendo a necessidade de ter duas quantidades de água. Muito bem, então nós teremos a formação do H2SO4, que
como nós estamos insistindo sempre, porque é fundamental, o forte faz o que tem vontade. O forte é o sulfúrico. Lembra a sua fórmula? Ele tem 4 oxigênios em relação aos seus 2 Hs. É uma diferença que influencia na puxada do elétron para ionizar o H. Esses Hs se soltam fácil do sulfato, então ele se mantém ionizado. A mesma coisa eu não posso falar do hidróxido de magnésio. As bases alcalinas, monobases, são fortes. As tribases, a LOH3, é fraca. E as dibases são médias, mas incomparavelmente de menor grau de dissociação do que o ácido sulfúrico. O que nós temos aqui, a hidrólise do sulfato de magnésio, nos dando um meio altamente ácido. Exatamente o contrário do motivo anterior. Se no motivo anterior o aparecimento de OH anulava, neutralizava os Hs da água, fazendo com que a diminuição do H crescesse o pH, agora é o contrário. O aparecimento dos Hs pela hidrólise do sulfato de magnésio, o aparecimento dos Hs vai crescer a quantidade de H, crescer a quantidade de H significa diminuir o pH. Justifica 4,96. É um pH muito alto. Então, esta água, ela é uma água ácida. É uma água ácida, sulfurosa e ácida, com 2 características interessantes. A primeira característica é um certo cheirinho. Por quê? Porque enxofre sempre fede um pouco. O fedorento mesmo é o H2S. O gás sulfídrico, ele tem odor pútrido. Mas esta água não deixa de ter um cheirinho, lembrando o irmãozinho mais novo do ácido sulfúrico. E a segunda característica é a temperatura. Por quê? Porque é uma característica física do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico. Quando você precisa preparar ele na forma de aquosa, na forma de solução, como é que tu prepara uma solução de ácido sulfúrico? Jamais será jogando água no copo onde ele esteja. Porque quando ele se dissolve liberando calor. E se você joga água em cima dele, espirra água. Na minha faculdade, eu tive um colega meu, o Ambrósio, que se machucou pelo espirro do ácido sulfúrico. Então, ele tem a característica de liberar calor. Pode ser de tal forma que espirra para fora. Para preparar o ácido sulfúrico, tu coloca água e pinga o ácido. O forte vai por cima. Pinga um pouquinho, dá uma mexidinha. Pinga um pouquinho, dá uma mexidinha. Com carinho, com carinho. Pronto. Então temos aí a explicação da água mineral sulfurosa ácida. Escolha aquela que te aprouver. Tote ao seu dispor.